nós estamos aqui para mais um vídeo do Tech for All. Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial. Posteriormente, o que é a definição conceitual, porque é uma área ampla. E depois nós vamos falar, traçar um histórico da inteligência artificial. E, por fim, falar do histórico do ChatGPT. Bom, vamos lá. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma das áreas da ciência da computação que tem como objetivo simular os comportamentos e o pensamento humano. Por isso que é inteligência artificial. Ela tem com foco, o foco no desenvolvimento da máquina humana, tá? Como ciência. E tendo essa premissa, o objetivo dos sistemas desenvolvidos na inteligência artificial são capazes de desenvolver tarefas que requerem inteligência humana, tipo como a fala, a área da visão computacional, entra reconhecimento de imagens e padrões, tomada de decisão, entre outros, tanto que no histórico a IA ela surge computacionalmente devido aos problemas de busca, que é um problema da área da computação, um problema complexo, né? Uma das complexidades. As aplicações da IA, elas são amplas e variadas e vão incluir desde assistentes virtuais, tipo a Siri, do Google, a Cortana da Microsoft, a Siri dos sistemas iOS, até robôs industriais, carros autônomos, sistemas de diagnóstico e apoio à decisão médica, sistemas como a gente vê hoje de recomendação de preferências, sistemas de como o ChatGPT, sistemas de segurança e jogos, de uma forma geral. As, os algoritmos de IA são baseados em aprendizado de máquina. Esses aprendizados têm um aprendizado supervisionado e não supervisionado de uma forma geral. E algoritmos dos mais variados, tá? Um outro exemplo de aplicação da inteligência artificial é o reconhecimento de voz. Eu já falei dos assistentes virtuais também. A área de semântica, web semântica e ontologias está classificada na inteligência artificial. A análise de dados hoje, enfim, a IA é uma área que provê, que hoje, tecnologicamente, está presente nas mais diversas áreas e é uma, eu diria que a nova revolução industrial. Ela chegou e está no nosso meio para causar um grande impacto na sociedade. E cabe a nós estarmos presentes neste momento. Ou seja, cabe a nós buscar conhecer, aprender minimamente, mesmo que você não tenha dom para tecnologia, você tem que conhecer pelo menos o conceito de inteligência artificial e saber o que é. E utilizar, sim, a seu favor, da melhor forma. E se você for da área de tecnologia ou quiser usar tecnologia na sua vida, é importante que você conheça uma IA. Onde tudo começou? Tudo começou em 1950, quando fizeram os testes, os chamados testes de Turing, Alan Turing, tá? Que determinou um método de inteligência baseado na máquina, né? No conhecimento da máquina. Em 1955, o termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez, tá? Em 1966, nós temos a Elisa, que foi o primeiro chatbot de conversação utilizado na psicoterapia existente. E na década de 70, tá? Nós temos a Al Winter, que depois do boom das pesquisas, né, vocês vão notar que a IA, ela vive uma lacuna grande entre a década de 70 e a década de 90. Por quê? Por quê? Por duas razões básicas, eu diria. Bom, os algoritmos, na década de 60, surgem a inteligência artificial evolutiva, né, os algoritmos evolutivos, tipo algoritmo genético, as primeiras pesquisas na linha de redes neurais artificiais nesse período. Só que o que acontece? Bom, nós não tínhamos toda a tecnologia que nós tínhamos, que nós dispomos hoje. Hoje, nosso smartphone, ele detém uma tecnologia que é muito superior aos primeiros computadores que eu trabalhei, tá? Quando eu fui estagiária lá na prefeitura de São José do Rio Preto, eu trabalhava num 386 com, nem lembro quanto tinha, acho que tinha 4K de memória, usava disquete, o Windows era ambiente operacional do DOS, então era prompt igual a gente usa nos prompts de inteligência artificial hoje. Inclusive,
tecnologia tem essa tendência. Ela, ela é o novo, só que esse novo não é tão novo assim. Ele resgata muita coisa que já foi levantada lá no passado. E a inteligência artificial não é, com a inteligência artificial não é diferente, tá? E com a tecnologia como um todo. Você vê uma sopa de letrinha nova, um nome novo, esse nome, ele é novo, mas ele usa muitos conceitos que vêm lá do passado. E nesse período, entre a década de 60 e 70, pesquisou-se muito sobre inteligência artificial, surgiram os principais algoritmos, inclusive as primeiras redes neurais surgiram nesse período. No entanto, entretanto, todavia, a principal razão dessa lacuna na pesquisa é que nós tínhamos algoritmos capazes de prover uma certa inteligência. Porém, o que que a gente se dispunha de tecnologia para armazenamento e processamento desses dados? Quase nada, quase nada. Hoje, por exemplo, o famigerado ChatGPT, ele dispõe de uma infraestrutura monstro da Azure na Microsoft. Ele está hospedado na Azure. Depois eu posso até mostrar. É só dar um ruiz e colocar lá o chat OpenAI para dizer ruiz, né? Onde está, né? Quem é? É, e não tinha como processar tais algoritmos. Bom, vamos pular historicamente, vamos para cá, para 1997. Em 1997, nós temos o Deep Blue. O que que é o Deep Blue? O Deep Blue é o algoritmo computacional de xadrez baseado em heurística. Esse algoritmo, ele é baseado em heurística. O que que é heurística? Heurística é o sistema baseado em regras, que também é uma das áreas de inteligência artificial. Bom, o Deep Blue, ele venceu nada mais, nada menos do que o Garry Kasparov. Kasparov, o maior jogador de xadrez do mundo. Foi desenvolvida uma heurística, uma estratégia de jogadas utilizando inteligência artificial que foi capaz de vencer, né, o maior jogador de xadrez do mundo. Então, isso foi um fato histórico. Bom, já daí, as grandes evoluções da inteligência artificial já parte para o ano 2000, onde nós temos o quê? Nós temos a Siri, em 2011, paralelo com o Watson, tá? O Watson é da IBM, a Siri é o assistente da Apple, né, dos sistemas iOS. Em 2014, a Amazon lança a Alexa como assistente virtual. 2016 surge o Tai, que é um chatbot pequeno, né, que acabou ficando conhecido porque seu ambiente, sua base de treinamento não foi tão apurado assim, e ele se tornou racista, pedófilo, preconceituoso ao extremo, que tem isso, tá? É, por que que o ChatGPT não acontece o que aconteceu com o Tai? Primeiro, são 175 bilhões, milhões, desculpem, de parâmetros que são passados e que foram utilizados no treinamento. A base do ChatGPT hoje, dispondo da computação distribuída em nuvem, que está em vários locais no mundo afora, é muito grande. É muito grande. Bom, em 2017, o AlphaGo, que ganhou um game, o Game Go, enfim, o AlphaGo foi lançado em 2017, é uma IA do Google. 2018, quais são as discussões em torno da IA? E é quando inicia o desenvolvimento do ChatGPT. E nós começamos a ter várias questões éticas, né? Então, em 2018, começa-se a discutir um guideline, uma linha de discussão ética. Começou na União Europeia, né? A União Europeia, que na questão de regulamentação de internet, ela é pioneira. Na regulamentação desse universo, é pioneira de uma forma geral, tanto que a nossa LGPD segue a, uma lei que é europeia, né? Em 2018, na Europa, são definidos alguns guidelines, alguns critérios de ética na inteligência artificial também. Bom, agora o histórico da IA, organizado por mim, e complementarmente aquele histórico que eu fui descrevendo há pouco. Bom, como eu já disse, que está lá naquele infográfico que eu mostrei, a história da inteligência artificial, ela começa
na década de 50, quando os pesquisadores começaram a investigar a possibilidade de criar máquinas, robôs capazes de pensar e agir como seres humanos. Este foi o primeiro marco, né? Foi um dos primeiros marcos, o primeiro marco da inteligência artificial. E isso também aconteceu quando a lógica teorista, por Allen Newell e o Simon, e Herbert Simon, foram capazes de provar teoremas matemáticos de forma automática, ou seja, usando algoritmos, de forma lógica. Em 1960, na década de 60, houve um período de otimismo que foi chamado de inverno da IA, quando se tornou evidente as abordagens existentes até hoje. Como eu já disse, surgiu os algoritmos evolutivos, ah, as primeiras redes neurais, né, o conceito de perceptron. Perceptron é um neurônio, só que neurônio da inteligência artificial. E multilayer são as múltiplas camadas. Multilayer perceptron, os múltiplos neurônios da inteligência artificial. E na década de 70, nós temos os sistemas especialistas, porque em 70, com esse inverno da IA, a evolução nas pesquisas em si, nós tivemos a especialização, ou seja, vamos criar regras, que eu disse também da busca heurística há pouco, da heurística aplicada, que é a criação de um conjunto de regras para solucionar um problema. Com essas regras, elas variam e são adaptadas para cada área de negócio. Como eu já disse no de requisitos, cada área de negócio tem uma linha específica, de uma forma de se pensar. Por exemplo, um sistema financeiro, ele tem características diferentes de um sistema aviônico, um sistema para aviões. São regras de negócios distintas. Ou vamos para uma parte mais light, um sistema da Netflix, ele tem características de funcionais muito mais simples do que os demais sistemas. Em contrapartida, os requisitos não funcionais de um sistema para Netflix, por exemplo, são mais complexos. Eu preciso me preocupar com o servidor, com a banda de rede, enfim. Com a IA não é diferente. Então, os sistemas especialistas, eles são aplicáveis à área de negócio específica, são voltados para soluções específicas. Por exemplo, na educação, sistemas, agentes inteligentes, ahn, esse tipo de linha, sistemas médicos específicos, sistemas especialistas que, além do conhecimento tecnológico, ele detém um conhecimento de um especialista da área. Se for a área de educação, ele precisa de um conhecimento de um pedagogo. Se for para a área de medicina, ele vai precisar de um conhecimento médico, tá? As pesquisas em semântica também começam por aqui. Daí, como eu já disse, observou, tem-se uma lacuna de 20 anos. Estava tudo parado? Não que estivesse tudo parado, mas do que adianta a gente evoluir algoritmicamente, sendo que a gente não tem barramento sequer para processar? Olha, eu falei barramento, que coisa arcaica, não, porque os sistemas de computação em nuvem, eles estão armazenados em algum servidor no mundo e ele precisa de... Enfim, bom, na década de 90, olha aí, houve uma evolução também do aprendizado de máquina, da área de aprendizado de máquina. E surgiram, né, as árvores de decisão, as redes bayesianas, as conexões bayesianas, Naive Bayes, aprendizado ingênuo, tá? E olha aí, as máquinas de vetores, o SVM, as máquinas de vetores de suporte também surgiram na década de 90. O que que é SVM? Máquina de vetor de suporte. O que que é Navy Bayes ou redes bayesianas? São algoritmos de inteligência artificial que são baseados em aprendizado, são do tipo aprendizado profundo também. Ah, eles começaram em 2000, tá? Só que o desenvolvimento evoluiu muito mais nos dias de hoje, até nós chegarmos em redes mais evoluídas. Bom, ó, tá até aqui na apresentação, mas aprendizado profundo, Deep Learning, o chamado Deep Learning aconteceu aí. Daí, de 2000 para frente, houve um grande avanço na IA, houve uma grande junção do Big Data, né, do crescimento do volume de dados, o IoT, a internet das coisas, a computação em nuvem, o mundo cloud, processamento distribuído. Que coisa linda e doida da computação, como eu amo isso. E tudo isso possibilitou a evolução dos sistemas. Daí, com a melhoria desses sistemas e o maior poder de processamento e distribuição desse processamento, houve a melhoria dos sistemas de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem e o advento. Eu já tinha dito aí, tá aí um spoiler, o advento da computação em nuvem. Bom, hoje em dia é impossível nós pensarmos nas nossas vidas sem a internet, sem a inteligência artificial, tá? Por quê? A IA, ela está presente no nosso smartphone, que é utilizado para tudo, menos para fazer uma ligação hoje.
nos sistemas autônomos, nos, nos robôs, nas fábricas, nas áreas da saúde, finanças, transporte, logística, segurança, no marketing digital, no marketing geral, com análise de churn, mas daí já entra outra área, que é a ciência de dados. Bom, os KPI. Bom, a evolução da inteligência artificial, ela tem avançado cada vez mais, dado ao grande volume de dados que é proporcionado hoje em dia, né? E ela se faz necessária. Bom, chegou o histórico do chat GPT. Bom, ele é um modelo de aprendizado de máquina baseado em processamento de linguagem natural. Tá? É uma das linhas da inteligência artificial também. Ele foi criado por a equipe do OpenAI, né? E OpenAI teve nada mais, nada menos que o Elon Musk no início da história. Isso você já deve ter visto em 300 milhões de vídeos de canais muito maiores do que este, do qual estou começando, e tenho a ambição de fazer dele o maior canal de tecnologia. Bom, ele foi lançado originalmente e desenvolvido em 2018, tá? Só que como um modelo de linguagem baseada na arquitetura Transformers. É a arquitetura Transformers. E GPT significa Generative Pre-Trained Transformer. Tá? É um modelo que detém em si, ele demanda ser pré-treinado com uma grande quantidade de dados em diversos idiomas. Em seguida, ele foi ajustado para tarefas específicas e tem hoje já alguns plugins que você consegue associar, tá? Também ao chat GPT, que otimizam para tarefas específicas, como tradução, respostas e perguntas, geração de textos, programação, enfim, SEO de Search Engine Optimization. E o sucesso do ChatGPT são 175 bilhões de parâmetros. 175 bilhões de parâmetros. O sucesso levou à evolução do GPT, a primeira versão, para o GPT-2, que foi lançado em 2019, e o do GPT-3, que foi lançado em 2020. E o GPT-3 é essa versão que nós utilizamos, que é a maior versão do modelo, tá? É ela que tem 175 bilhões de parâmetros e é amplamente considerado um marco no desenvolvimento dos modelos de linguagem e nos modelos de inteligência artificial generativa. Este modelo que a gente conhece como GPT-3, nós estamos em vias de ser lançado o GPT-4, o Bing vai utilizar o GPT-4 associado, porque nesse meio tempo a Microsoft também começou a apoiar, que não é besta, né? O tio Bill tem muita visão, a Microsoft sempre foi uma empresa extremamente visionária, não, e está hospedado no Azure. Em 2021, ele foi oficialmente aberto ao público e viralizou, todo mundo fala. Na verdade, em 2022 a gente foi ter acesso, no final de 2022, para este ano e viralizou, dada a sua importância, tá? E esse modelo está sendo trabalhado e melhorado de forma contínua. Bom, este é o vídeo sobre inteligência artificial. Nós teremos mais. Normalmente ele vai ser o vídeo que vai ser lançado na sexta-feira, que dá um trabalho enorme levantar informações e depois editar, e eu não tenho muita habilidade para isso por enquanto. Mas eu hei de utilizar as inteligências artificiais e eu já tenho utilizado um pouco. E eu digo, use, use. Só que use com a consciência que você também tem que aprender. E se você, como todo youtuber, e eu estou nessa luta, se você acha o conteúdo relevante, curte, compartilhe, teça comentários, teça sugestões. Eu tenho alguns vídeos encaminhados para falar o que devemos pesquisar, o que não, como a gente usa o ChatGPT. Eu penso que nós devemos utilizar. É um caminho sem volta. E se for de relevância, curta, compartilha, comente, teça sugestões e vamos lá. Um grande beijo, até a próxima.